Levi imitou mais uma vez, Erwin se sentindo culpado, Jean foi a surpresa da temporada, Armin nos decepcionou. Seja muito bem-vindo, meu querido e minha querida fã de Shingeki no Kyojin, seja bem-vindo a mais um vídeo, onde hoje eu vou falar sobre esse episódio mais recente, o de número 53, mais conhecido como o episódio que eu me senti frustrado por conta do Armin, do que ele fez, foi o que me deixou decepcionado com o personagem, mas também já fiquei feliz pelo que a prévia deu, porque a prévia já se chama Yusha, e já focou bem no Levi e no Armin, mas isso a gente fala no final do vídeo. Vamos falar sobre esse episódio porque ele foi um episódio muito legal, ele foi um episódio reflexivo, ele foi um episódio que a gente falou, caraca Erwin, você mitou tanto que eu duvido que o Armin vai ser um Erwin da próxima geração. Foi isso que você sentiu. Para todo caso, meu querido e minha querida jovem, se vocês quiserem comentar o que vocês acharam do episódio, é sempre bem-vindo o seu comentário sobre o que você achou do episódio, o que você gostou, o que você não achou também de bom do episódio. Se quiser, comenta aí. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê like, que isso vai estar ajudando bastante o canal, eu vou ficar contente. Mas agora a coisa mais importante é, vamos falar sobre esse episódio de Shingeki no Kyojin de número 53, mais conhecido como O Caminho ao Inferno. Erwin traçará esse caminho? Vamos falar sobre isso. Vamos falar agora do Armin, que ele foi um personagem que, tipo, eu fiquei muito feliz com ele nessa temporada. Ele é um personagem muito desenvolvido, muito bem apresentado, só que é um personagem que me decepcionou nesse episódio, eu me senti muito frustrado com ele. Então eu vou falar dele no começo do vídeo, que daí depois eu foco no Erwin, que ele sim foi o centro do episódio. Então vamos logo falar sobre o Armin. Então, olha, eu acho que ele ter passado, digamos, a situação toda pro Jean, tipo, querendo fugir, não querendo sentir a culpa, foi algo que eu diria que o Armin foi fraco. E me desculpe se você gosta do personagem, se você acha que eu tô sendo injusto, mas eu realmente acho que nesse episódio o Armin foi fraco. Porque ele ficou em pânico, o Erwin tinha passado a situação toda, falou que ele era um dos capitães, que ele confia muito no Armin, e o Armin, digamos que faz com que toda essa construção que teve no personagem, essa carisma, caísse por água abaixo nesse episódio. É uma coisa que eu me senti frustrado, eu sei, tipo, dá pra entender o lado dele, tipo, ele não conseguia raciocinar rápido, ele tava em pânico porque ele viu tudo o que aconteceu em volta, e ele não tinha esperança, ele não tinha perspectiva de vitória, então a gente também não pode, tipo, ficar xingando totalmente ele, dá pra entender o lado dele, só que eu acho que a atitude que ele deu a entender falando pro Jean, tipo, tomar a liderança da situação foi algo que me deixou triste. Porque o Armin, até nesse ponto, ele foi inteligente. Ele falou que o Jean foi mais rápido de criar a estratégia, de perceber a situação. Só que como o próprio Jean falou, ele só interpretou a situação. Ele não tem um plano para ser realizado. Então o que o Jean estava fazendo nesse episódio foi improvisar. Só que para ele, que não tinha esperança de tomar a liderança de um esquadrão, o Jean fez muito bem. Então de um personagem que eu odiava, eu diria, odiava não, que eu só achava chato, eu devo dizer que eu gostei muito e tem meu respeito. O Jean nesse episódio, ele foi muito bem. Eu não shippo ele com a Mikasa e nem vou shippar, mas que ele foi muito bem nesse episódio, ele foi sensacional e merece todo o respeito porque ele improvisou uma situação contra um titã colossal em uma situação de risco e tipo que ele nem era o líder e nem esperava ser. Então o Jean foi de parabéns, diferente do Armin que me decepcionou. Para todo caso, a gente viu que daí o Armin ele ficou pensando num plano, porque o Jean nem pediu a ajuda dele, tipo ele deixou o Armin quieto lá pensando em um plano, em uma estratégia. Só que o Armin, tipo, ele só tava paralisado, tanto que quando a Mikasa falou, você tem um plano, tipo, digamos que a fisionomia, a opinião dele quando ouviu isso, digamos que, ai, tá me faltando a palavra, mas digamos que a personalidade dele, a opinião, ele ficou surpreso quando ele ouviu isso, por conta de que ele não achava que alguém ia pedir um plano para que ele realizasse. Tanto que ele falou que ele não tem plano nenhum, tipo, tá meio que como ele se tivesse sem esperança. É isso que o Armin está passando nesse episódio. É um personagem que eu continuo gostando, eu sei que ele vai conseguir superar essa situação, só que é um personagem que, segundo o episódio, e não tem como ser contrário à opinião. Ele podia estar em pânico, ele podia estar fraco, mas ele era um capitão, ele tinha que tomar a decisão. A liderança não era do Jean, e sim dele. Para todo caso, foi como o Bertotto havia falado para ele, que ele não consegue realizar nada quando ele está com medo, que ele está tremendo. Foi isso que ele falou no episódio passado e mostraram em flashback. Para todo caso, pela prévia, a gente viu que o Armin vai tomar, digamos que a liderança de volta. É só você olhar o olhar que ele fez. Um olhar meio que de vingança, um olhar de quem havia uma estratégia. Então, o que o Armin decepcionou nesse episódio, ele vai nos surpreender novamente no próximo episódio. Mas é claro que eu não podia deixar de dar a minha opinião. Nesse episódio, eu estou deixando bem claro, nesse ele decepcionou. Mas no próximo eu tenho certeza que esse personagem vai dar a volta por cima e vai voltar a ser o melhor de Shingeki no Kyojin.
Para todo caso, o Armin, agora esperemos mais dele no próximo episódio. Para todo caso, já falei o que eu queria, acho que sobre essa parte do Titã Colossal. A gente viu que o Titã tá destruindo lá as coisas. A gente viu que a Mikasa já ficou desesperada, já ficou tipo, Eren, oh não, ele está morto. E daí o Jean já sabia o que ela tava sentindo e ele falou, calma que ele não tá morto, ele só tá meio que inconsciente. Porque a gente viu que o Colossal jogou ele pra longe, tipo, ele quebrou a muralha. E claro que ele ia ficar desacordado. Então a gente viu que daí eles estão pensando em um plano, só que nem aquela lança de trovão deu certo, e isso abalou ainda mais o Armin. Então a gente viu que a Mikasa, ela tá ferida por conta do ataque, a lança pegou de raspão nela. Então vemos que agora é esperar o que vai acontecer, porque digamos que nessa parte eles estão em clara desvantagem. Se o Armin não pensar em algo rápido, eles vão sofrer várias consequências. Para todo caso, a gente fala sobre um pouco mais sobre isso no final do vídeo, que a gente daí se baseia na prévia. Agora vamos falar de uma das partes mais importantes da obra e um dos personagens mais importantes da obra também. Vamos falar sobre o nosso querido Erwin e sobre o Levi. Vamos falar sobre, digamos que, o plano suicida, a investida suicida deles que eles irão fazer já nesse episódio, ou melhor, que eles realizaram, e a gente vai ver as consequências desse ato no próximo episódio. A gente viu que o nosso querido Erwin, ele não tinha algum plano no momento, pelo que dava a entender, e tipo, o Levi já tava falando, eu vou, digamos que ser a isca, eu vou me sacrificar por vocês. Se o Eren sobreviver junto de você, Erwin, ainda há uma esperança para a humanidade. Então acorda lá o Eren gigantão e faça ele levar quantos forem precisos e fujam logo daqui. Tipo, o Levi tava já, tipo, falando, chegou a minha hora, eu vou ter que morrer dessa vez. E acontece que foi o que o Erwin falou, realmente a gente teria que fazer isso, Levi, mas se não houvesse um plano. Então daí o Levi só fala numa cena bem engraçada, e por que você manteve essa boca fechada até agora, seu desgraçado? Tipo, o episódio ele foi muito sério, eu quero deixar bem claro isso, só que ele teve várias cenas que você ri assistindo, então foi muito bom isso. Para todo caso, a gente viu que o plano do Erwin, tipo, é um plano suicida, é um plano sem esperança, é um plano tipo de quem sobreviveu teve sorte, foi abençoado. Por quê? Porque o ataque, a gente vê que o Titã Bestial, que a gente ouviu pela voz do Seiyu, então já dá pra concluir, não é um spoiler, é o Zeke lá, o líder do esquadrão. Ele tá jogando lá as pedras nos, digamos, nas muralhas, nas casas, no esquadrão de reconhecimento. O que acontece é que aos poucos se está matando vários membros desse esquadrão, vários companheiros. Então acontece que a gente vê que a situação vai logo acabar, porque ou eles vão pro ataque, ou eles fogem e tentam sobreviver, ou eles ficam ali e esperam a morte. Então por que não morrer lutando? Não é mesmo? Acontece que o Erwin está meio que em dúvida. Por quê? Porque a gente viu nessa parte 2 dessa temporada que ele tá muito, digamos que ele estava agindo como egoísta. Porque ele estava na pilha, digamos, de cadáveres dos companheiros dele. Esse era o pensamento dele. Os companheiros dele observam ele, tipo, veem o que ele está fazendo. Aquela frase, Shinzo Sazageyo, para o que você está dando seu coração? Para que realidade, para que plano? Companheiros que já morreram não estavam dando a vida para que o Erwin descobrisse o que há no porão, e sim para que eles consigam salvar a humanidade. E o que acontece é que o plano de ir para o porão é muito, digamos que do Erwin, ele que quer saber realmente o que há ali. Então a divisória, ou ele realiza o sonho egoísta dele e vai para o porão e todos morrem, ou ele dá a vida e dá uma esperança de que a humanidade possa retomar essa muralha, ou pelo menos matar o Titã Bestial. Então vemos que ele fica em dúvida, e ele fala isso com o Levi, porque ele tá se sentindo culpado, a culpa chegou do Erwin. Ele vê que os companheiros dele ficariam decepcionados com o que ele está fazendo. Então digamos que acontece que o próprio Levi fala para ele, eu tomo a decisão dessa vez, então você vai para o inferno levando os recrutas e em compensação eu mato o Titã Bestial. Quando o Levi falou isso, eu acho que nem surpreende, porque o Levi é um mito, ele é o personagem de Shingeki no Kyojin, convenhamos. Então, tipo, a gente só se arrepiou um pouquinho, porque a cena que a gente realmente se arrepiou foi quando o Erwin fala, você vai até o Titã Bestial sem cavalo, e o Levi só fala, como é que é? Como que eu vou chegar lá sem cavalo? Você tá vendo que tem casa aqui, prédio, tá tudo destruído. Como é que você quer que eu chegue até lá? E daí o Erwin só fala, use suas habilidades, você vai chegar pelos titãs, eles são uma ótima ponte para você chegar até o bestial. Mate os titãs e você chega até o bestial. Tipo, isso foi de surpreender, foi de arrepiar, foi de fazer a gente, tipo, ficar uou!
E o Levi, ele só fala, tá bom, eu vou então lá. E, tipo, o que a gente vai pensar? A gente só fica, tipo, com uma cara de choque, tipo, e só fala, esse é o cara. Eu acho que eu nem deveria ter me surpreendido, porque a gente vê que ele foi atacando os titãs, ele foi indo, e tá matando um titã em um e tá usando como ponte para usar o dispositivo de locomoção para chegar no bestial. Então, só o Levi pode fazer isso. Então, eu gostei bastante, eu acho que é uma cena que você fica bem em choque e você ri até, pra ver o quão habilidoso esse cara é. Tipo, Levi é muito bom. Para todo caso, então a gente viu, foi isso, e daí, pelo que eu já falei, você já entendeu. Enquanto ele vai de titã em titã, você percebe-se que a investida suicida deles está acontecendo. E o Arvin vai com todos os recrutas, só que no meio desse episódio a gente vê algo sério, algo interessante que temos que falar. Vemos que muitos dos recrutas do reconhecimento estão em choque, estão meio que desistindo da vida, estão tipo falando, o que adianta a gente fugir com o cavalo? Eu não ligo de deixar ele solto, porque o que adianta se a pessoa não conseguir estar em cima do cavalo, então para que deixar ele aqui? Isso é uma coisa verdadeira, porque ele está dando a entender que, tipo, por mais que eles protejam o cavalo, não quer dizer que todos eles vão estar vivos. Então não há esperança, digamos, mais em tentar fugir dali. Então isso é muito coisa desses recrutas, porque, tipo, o episódio em si, ele explicou muito bem. Então eu só tô falando por cima, mas foi uma questão muito legal, porque a gente viu que a esperança desses novos recrutas, que, tipo, eles foram meio que mandados, eles não tinham escolha, eles iam ter que ir pro reconhecimento, porque o reconhecimento precisava também de novas forças. Então a gente viu que eles se voluntariaram do mesmo jeito, só que eles ainda tinham um pingo de esperança. Mesmo sabendo que eles poderiam estar em caminho à morte, eles não acreditavam que a morte estava tão perto. Então, digamos que quando eles veem que a morte está ao lado deles, eles já desistem e não têm esperança em fazer mais nada, em obedecer nenhum plano. Foi aí que o Arvin, digamos que dá a última ordem, digamos que comove o coração deles novamente. E é aí que eles falam, há algum sentido em morrer obedecendo essas ordens? E daí o Arvin só fala, não há sentido nenhum, mas temos que fazer isso para honrar os nossos companheiros. Todos eles morreram e eles também não tinham sentido nenhum no que eles fizeram. Então deixe para os próximos companheiros saber o significado do que teve nossa vida. Caraca, quando eu ouvi isso, é uma coisa que, tipo, bota a gente pra ficar pensativa. A gente fica pensando, caraca, que frase que você disse, Arvin. Por isso que você é o comandante, digamos que... olha, pro vídeo não ser censurado, eu acho que nem tem palavra. É o cara, eu acho. Então, tipo, foi sem palavras, eu acho. Foi indescritível ver isso. Porque, tipo, você que tá assistindo o episódio, você entende o que eu quis dizer no vídeo, porque você viu que foi uma reflexão que o Arvin botou no episódio. Não foi um episódio simples, foi um discurso que fez com que todos nós ficássemos refletindo. Os personagens estavam ali, tipo, eles estavam ao lado da morte. Então por que não ir lutar mesmo para honrar o que os outros companheiros que morreram fizeram também? E para que quem sobreviver tenta entender o significado do que teve aquela vida. Então, tipo, foi bem legal essa parte e eu tinha que falar no vídeo. Porque por mais que seja um plano louco, digamos que há chance de ser uma esperança também numa vitória deles. Muitos morrerão, como eles mesmos já sabem, que eles estavam indo em caminho à morte. Só que a gente vê que também há chance de acabar com o Titã Bestial. E o Levi é o único que pode fazer isso. Então, é um sacrifício para que um titã, um inimigo da humanidade, seja morto, para que haja a próxima esperança, para que eles consigam retomar a muralha, ou para que consigam acabar com a maioria dos titãs e um dos líderes mais importantes. Então foi bem legal isso. Para todo caso, digamos que foi mais isso o episódio. Então era isso, minha querida, era isso, meu querido jovens, que eu tinha para falar sobre o episódio de número 53 de Shingeki no Kyojin. Como eu disse, foi um episódio muito bonito. A cena final, eu diria que foi uma cena de choque, que você vê que, tipo, o plano era esse, só que dói um pouco, é um personagem legal. Então você vê a morte do Erwin, eu não diria que é a morte ainda, porque como eu disse, provavelmente é uma das últimas cenas de combate dele. Então digamos que ele pode estar sobrevivendo ainda, ele pode estar com vida, porque se eles quisessem matar mesmo o Erwin já nesse episódio, eles tinham jogado a pedra na cabeça do Erwin. A pedra foi, digamos que nessa região aqui perto do abdômen, então ele vai estar em uma grave situação, mas ele ainda está com vida. Então eu acho que é isso que dá pra dizer no momento atual. E para todo caso, me diga aí o que você achou do episódio, o que você gostou, o que você não gostou. Se é novo no canal, se inscreva, porque vai estar ajudando bastante. E se a sua pergunta é o que podemos esperar para o próximo episódio de Shingeki no Kyojin, Haru Senpai, podemos dizer que, meu querido, minha querida jovem, vamos esperar algo bem divertido. Nossa, bem divertido. É até triste falar isso, porque Shingeki no Kyojin é uma obra que eu não sei se a palavra divertido seria o certo de se usar. Vamos esperar um ótimo episódio que fica melhor. Então, próximo episódio, pela prévia que já deu, que é Yusha, que significa herói,
a gente viu que focou em 2 personagens em questões bem importantes, o Levi e o Armin. E o que eu posso dizer? O Levi já tá a caminho do Titã Bestial, então o próximo episódio já vai ser o começo da luta dele com o Bestial, provavelmente vai ser isso, ou talvez seja a conclusão, pode ser que o Levi acabe com esse Titã bem rápido, só que fique numa adaptação muito boa. E também vamos ver o Armin. O olhar que o Armin deu é um olhar de quem tinha tomado uma decisão, tinha feito algo, um olhar como o do Erwin, que se fosse preciso ele morreria para realizar a missão. Então vemos que vai ser bem importante o próximo episódio, vamos ver o que vai acontecer. Mas assistindo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto o vídeo de Shingeki no Kyojin até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?